Como lidar com a culpa? Talvez você esteja hoje aqui nessa live procurando respostas para algum problema que você passa no seu casamento voltado a uma situação do passado. Sim, a culpa, gente, a culpa é excesso de passado na minha vida. Alguém de vocês sofre por esse mal? Sofre por excesso de culpa na sua vida, no seu casamento? Então fica aqui comigo, hoje eu vou te oferecer respostas de como você pode lidar melhor com a culpa na sua vida, no seu casamento, com aquilo que você passou. Olha só, algumas principais situações de casamento que levam pessoas a sentirem esse sentimento de culpa. Casamentos onde houve traição geram um forte sentimento de culpa. Casamentos onde houve alguma espécie de abuso físico, ou seja, marido bateu na esposa, esposa bateu no marido, foram jogados pratos, vive com algum sentimento de culpa. Casamentos onde existiram pequenos traumas, pequenas coisas que fizeram com que o casal ficasse um tempo distante um do outro, faz com que você vive com um forte sentimento de culpa. E o que a culpa faz com a gente? A culpa, ela paralisa o meu presente e ela bloqueia o meu passado. Por quê? Porque a maioria dos meus sentimentos estão presos no passado. Então, eu preso no sentimento de culpa, não consigo dar passos para o futuro e não consigo nem viver o meu presente. A organização do nosso tempo emocional precisa ser 65%, 70% na verdade no presente, em ações, fazer minha vida acontecer, resolver os meus problemas do casamento, fazer os meus negócios acontecer, fazer os meus relacionamentos acontecerem, ou seja, 70% no agora. 10% apenas no passado, ou seja, eu olho para a culpa, para problemas do passado e aprendo com eles, perdoo eles, para que o meu presente seja voltado a ações e o meu futuro voltado a esperanças. Então, 70% do meu tempo precisa estar aonde? No presente, 10% no passado e 20% no futuro. Agora, se você está aqui no casamento, se você está aqui hoje nessa live, e você diz, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vida emocional, ela está mais de 10% no passado, ou seja, presa à culpa, você hoje está colhendo os resultados do seu passado. Você não consegue dar passos para o futuro porque você está preso ou presa às situações do passado. E, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar esse sentimento de culpa. De onde é que ele vem? E eu trouxe aqui alguns motivos para você identificar ele na tua vida. O primeiro motivo é tomar decisões erradas. Talvez você hoje esteja preso, enclausurado no passado emocional, porque você tomou decisões erradas no passado. As sementes que você jogou lá no passado são os frutos que você colhe hoje. E a culpa é um fruto que eu colho no presente. Então, o que você semeou lá no passado, que foram sementes erradas, e que hoje você tem estado aprisionada, que tem te impedido de você viver de uma forma diferente para o futuro. Então, primeiro motivo de sentimento de culpa, sementes erradas do passado, decisões erradas do passado. Segundo motivo de viver com os fortes sentimentos de culpa, são as decisões que a gente não tomou no passado. Sabe aquela frase onde a gente diz assim: ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se meu marido tivesse feito isso. Ah, se a gente não tivesse feito tal viagem. Ah, se a gente não tivesse feito tal financiamento. Ah, se a gente não tivesse feito aquela compra do carro que acabou nos colocando em dívida. Ou seja, as decisões que nós não tomamos no passado também pode me gerar um forte sentimento de culpa no presente, me paralisar e me impedir de dar passos além. Segundo motivo. Terceiro motivo são as questões de forte impacto emocional na nossa história de vida. Ou seja, não tem nada a ver com o meu cônjuge, não tem nada a ver com o marido ou com a esposa. Mas talvez você viveu lá na tua infância alguma situação de forte impacto emocional negativo e essa decisão de forte impacto emocional negativo lá da tua infância é aquilo que tem te paralisado hoje e que faz com que você tenha culpa. Um dia a gente acompanhou, a Suzy e eu, desculpe a minha tosse, uma mulher que foi abusada sexualmente na infância por um tio. E ela passou por esse abuso
sexual, no caso, e os pais dela falaram para ela assim: nós te perdoamos. Os pais falaram para a menina, como criança: nós te perdoamos. O que essa fala gerou? Gerou mais culpa nessa menina. Porque ela não teve culpa de abuso sexual. Porque ela não teve culpa como uma criança do que estava acontecendo, ela nem sabia o que era isso. Mas os pais, dentro da falta de conhecimento e ingenuidade deles, eles falaram: nós te perdoamos. Ou seja, não era ela que precisava ser perdoada. Ela precisava ser acompanhada e aquele tio precisava ser denunciado. Mas aquele fato da infância impediu com que ela, na idade adulta dela, vivesse de uma forma livre a sexualidade dela. Então, fatos de forte impacto emocional na minha infância. Se você passou por alguma situação de forte impacto emocional na tua infância, abuso físico, abuso sexual, pobreza extrema, escassez extrema, tudo isso faz com que eu esteja hoje na minha vida presente, bloqueado e não consiga dar passos em relação ao meu futuro. Quarto motivo: situações que a gente ouviu uma frase muito repetitivamente lá da nossa infância. Por exemplo, na minha vida, eu ouvi muito uma frase, a frase era: de ti não vai dar nada. De ti não vai dar nada. Eu vi ela muitas vezes na minha infância, na minha juventude, e o que faz essa frase comigo? Ela me trava. Ela me faz ficar presa no passado e pensando assim: o que eu fiz de errado para os meus pais para que eles me falassem essa frase? Talvez você ouviu outras frases. Você ouviu frases do tipo: cala a boca, menino, engole o choro, menino não chora. Engole o choro, menina. Frases de desaprovação quando você era criança. E essas frases de desaprovação que a gente escuta, elas fazem o que com a gente? Elas nos travam e geram um sentimento de culpa. Então, recapitulando, sentimento de culpa vem por decisões erradas que eu tomei no passado, vem por decisões que eu não tomei no passado, ou seja, que poderiam ter sido diferentes. Elas vêm por histórias de forte impacto emocional, ou seja, um trauma na minha infância, alguma coisa que aconteceu na minha infância. E o quarto é questões que se repetem constantemente na minha vida, ou se repetiram constantemente na minha vida e me faz ter esse sentimento de culpa e não conseguir desenvolver. Gente, tem um monte de casal que não vai para frente no casamento porque está preso em relação ao passado, porque está preso em relação a essas quatro coisas. Agora a pergunta é: você quer continuar sofrendo? Você quer continuar preso no passado? Você quer continuar preso a situações da tua vida que aconteceram, que não aconteceram, que foram feitas com você? Ou você quer viver de uma forma diferente? Então fala comigo ou escreve aqui comigo. 10% é o que me aconteceu. 90% é o que eu faço com aquilo que me aconteceu. De novo, 10% é o que me aconteceu. O que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, os traumas que eu vivi, as frases que eu ouvi. 90% é o que eu faço com isso. E a culpa está dentro desses 90%. Se eu continuo vivendo com esse sentimento de culpa, é porque eu fico preso aos 10%. E hoje eu quero te chamar a você viver de forma livre, a você se libertar desses 10%, de você viver 90% desbloqueado, desbloqueada, não ficar preso a questões do passado que travam a tua vida e o teu casamento e não deixam com que você se desenvolva como pessoa. E também é o plano de Deus para que você vá para frente. Olha só, a Bíblia diz em 1 João 9, eu vou ler aqui para nós: se confessarmos os nossos pecados, eu vou falar de uma forma diferente, se eu confessar a minha culpa, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo aqui, com pecado confessado, culpa confessada, ela é perdoada e purificada. E não só aquilo que eu fiz de errado, mas aquilo que os outros fizeram de errado comigo. Tudo isso é perdoado. Tudo isso é purificado. Então aqui a primeira chave, o primeiro passo para você parar de viver em culpa é você confessar.
e confessar isso para Deus. Leve isso na presença de Deus. Deus é aquele que pode acabar com toda a culpa, porque Deus nos envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda injustiça, tira todos os fardos do passado e nos dá uma esperança de futuro. Ou seja, Jesus é aquele que me ajuda a gerenciar o meu tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Então, excesso de culpa tem um lugar. O excesso de culpa, o lugar é aos pés da cruz. O excesso de culpa, o lugar era aos pés de Jesus. E essa é a primeira chave para você parar de viver com culpa na sua vida e na sua trajetória. Leve a sua culpa aos pés de Jesus. Segundo passo para você parar de viver com culpa. Aprenda a gerenciar o seu tempo. Aprenda a fazer coisas mais no presente. Quando você estiver, com aquele sentimento de que você está se sentindo culpado, culpada, quando aquilo estiver martelando na tua consciência, comece a agir. Ações, 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 ações. Para cada sentimento de culpa você precisa ter ações, ações práticas. Mas, Maico, como assim ações? Bom, eu me sinto culpado porque eu traí o meu cônjuge lá no passado. Você tem como mudar o passado? Não, você não tem como mudar o passado. O teu cônjuge tem como mudar o passado? Não tem. Então qual seria uma ação? Ir lá pedir de novo desculpa para o meu cônjuge? Não, já foi pedido desculpa. Teu cônjuge provavelmente já perdoou. Agora você precisa tomar ações para fazer diferente. Compre uma flor para o seu cônjuge. Compre um presente. Faça uma surpresa de amor. Ou seja, gere novas experiências emocionais com o seu cônjuge. Em vez de ficar preso no sentimento que já passou, que você não tem mais o que fazer, aprenda com ele e gere novas ações. Ações opostas em relação àquilo que você tem sentido até então. Terceiro motivo, terceira chave para você lidar com a culpa. Aprenda a se perdoar. Pessoas que vivem demais se culpando são pessoas que não conseguem se perdoar. São pessoas que ficam abrindo a ferida. Pensa, você machucou teu braço, caiu de bicicleta, né? Deu aquela ferida e você vai todo dia lá e abre aquela ferida. Todo dia de novo você abre aquela ferida. Quando é que ela vai cicatrizar? Ela não cicatriza. E assim também é com a culpa. Quando você fez algo de errado, viveu algo que te machucou, passou por alguma questão nesse sentido, emocionalmente você está sempre de novo lá abrindo aquela ferida. Imagina todo dia você lá abrindo uma ferida emocional. Então a culpa faz isso com a gente. Ela abre aquela ferida, ela não deixa ela ser cicatrizada. Então, aprenda a se perdoar. Aprenda a ter misericórdia de você. E se você não sabe se perdoar, e se você não sabe ter misericórdia de você mesmo, você também não sabe fazer isso em relação ao seu cônjuge. E você também não sabe fazer isso em relação aos seus filhos. Então fala comigo em voz alta em casa. Escreve aqui nesse chat assim, ó. Eu sei me perdoar, porque eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado por Deus. E se Deus me perdoou, quem sou eu? Quem sou eu para não me perdoar? Se Deus já me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Para não perdoar aquilo que passa dentro de mim. E quando eu não consigo me perdoar, eu vivo as consequências emocionais da culpa. Quais são as consequências emocionais da culpa? Depressão, é a principal delas. Ataque de ansiedade, mas principalmente depressão. Aqui eu estou dizendo que nem toda depressão tem a ver com culpa, nem toda depressão tem a ver com passado. Mas a culpa, ela pode gerar depressão em você. Então, se você não consegue se perdoar, a tendência de você gerar uma doença emocional como a depressão, ela é muito grande. Além da depressão, o que ela pode estar gerando em você? Doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Problema no estômago, problema na tireoide, problema de pele, problema no coração. Ou seja, as doenças elas vão sair de alguma forma. A culpa ela vai sair de alguma forma em você. Então, se ela não sair numa doença emocional, ela vai ser numa doença física. Perda de peso muito forte, aumento de peso,
Agora, não estou dizendo que todas as pessoas gordinhas vivem com culpa e todas as pessoas muito magras vivem com culpa. Mas a grande maioria das pessoas que eu atendo e que eu acompanho e que tem problema com peso, elas têm problema com o passado. Tem alguma relação com alguma história do passado onde elas não conseguem se perdoar ou perdoar alguém e vivem com forte sentimento de culpa. E quando elas conseguem perdoar e achar perdão sobre isso, o que acontece? Elas perdem de peso, elas aumentam de peso. As doenças psicossomáticas, elas começam a melhorar. A depressão, ela começa a melhorar. E aqui eu não estou dizendo que se você tomar remédio para depressão, que você tem que parar de tomar remédio para depressão. Mas o remédio para depressão, ele estabiliza quimicamente uma coisa que teu corpo não está conseguindo mais produzir normalmente. Então você tem que aprender a fazer isso normalmente de novo. Gerir as emoções, cuidar do corpo, ter uma rotina agradável. Então tudo isso, hoje, falando, né? Tudo isso são consequências de não saber lidar com a culpa. Gente, você conhece pessoas, eu conheço pessoas que não conseguem morrer, idosos, porque elas estão presas ao passado. Porque elas fizeram alguma coisa para os seus filhos, para o seu cônjuge, estão lá no leito de morte, mas elas não conseguem morrer. Elas estão presas a alguém, elas estão presas emocionalmente a alguma situação, elas estão presas emocionalmente à culpa. E daí quando ela conversa com essa pessoa, quando ela perdoa, conheço N histórias assim, dá 2, 3 dias, uma semana ela morre. Ela morre porque ela achou paz dentro de si. E o contrário da culpa é paz. E paz lá na Bíblia, a palavra para paz é shalom. E shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Como é que está a tua vida? A tua vida, ela está cheia de culpa ou ela está cheia de paz? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando você pensa na tua vida, você pensa, o que eu posso fazer hoje para amar as pessoas que estão à minha volta? O que eu posso fazer hoje para amar o meu cônjuge? O que eu posso fazer hoje para ter uma vida diferente? Ou você pensa, lá no passado fizeram isso para mim. E você fica preso a situações de mágoa, de dor, de ressentimentos, entre outras palavras, de culpa. Então hoje eu quero te convidar a você liberar essa culpa da tua vida, usando esses 3 princípios, essas 3 chaves que eu falei aqui. A primeira delas, aceite o perdão de Deus sobre a tua vida. Confesse isso para o Senhor. O Senhor é aquele que perdoa. Segundo dele, gere ações para mudar. Viva no momento presente, não fique preso no momento passado. E terceiro, aprenda a se perdoar. Porque se você não aprender a se perdoar, você também não consegue perdoar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, as pessoas que te decepcionaram na vida. Se você guarda ressentimento, mágoa com facilidade, é porque você também não sabe se perdoar. Pessoas que têm dificuldade de se perdoar têm facilidade de guardar mágoa, ressentimento, dor e tudo isso que faz parte. Então, de novo, aceite o perdão de Deus sobre a tua vida, gere ações e aprenda a se perdoar para ficar parando de viver como uma múmia ambulante emocional, toda ferida, toda machucada. Gente, tudo isso faz sentido para você? Se faz sentido, escute essa live de novo, ela vai estar salva lá no nosso canal do YouTube, também lá no nosso podcast. Se tudo isso aqui fez sentido para você e diz, Michael, eu preciso conversar sobre a culpa que eu carrego com alguém, me manda uma mensagem aqui no direct do Instagram, lá a gente conversa e aprofunda toda essa situação. Amém? Deus te abençoe, que você hoje tenha uma excelente terça-feira e nos vemos de novo na próxima terça-feira com mais uma live Deus, você e eu, às 7h30 aqui no nosso Instagram. Até mais!